Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 14. Vamos lá, Romanos, capítulo 14. Temos estudado a palavra de Deus e visto como é bom, como é importante nós servirmos ao Senhor com integridade, com retidão de caráter, mas também entendendo a liberdade que nós temos em Cristo. Vamos lá, Romanos, capítulo 14. Leremos hoje versículos de 13 a 23. Vamos lá? Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer como escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos orar? Pai, nós oramos essa noite, clamando que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Dá-nos a compreensão da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicarmos as nossas vidas em prol do Senhor, mas também em prol dos nossos irmãos. Em prol de testemunharmos aqueles que não têm Cristo sobre a importância de crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Agradecemos-te, Senhor, porque temos os princípios que dirigem as nossas vidas em tua palavra. E o Senhor tem nos ensinado da importância de compreendermos como nós precisamos pensar também no nosso irmão em Cristo, baseado no nosso amor por Ele, e não pensando, Senhor Deus, unicamente em nós mesmos. Dirija os nossos corações, Senhor. Fale através do teu servo. Agradeço ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não há qualquer página, qualquer capítulo da palavra de Deus, qualquer versículo, que não seja maravilhoso para nós, porque nós sabemos que Deus, Ele é o autor da sua palavra. Tudo aquilo que Ele escreveu para que nós possamos o conhecer. É tão bom quando nós, como cristãos, entendemos a extensão da graça de Deus, mas também nós entendemos a liberdade que nós temos em Cristo. Para muitos que não conhecem a Jesus, creem que a vida cristã é como se fosse uma prisão, aonde você está preso e só pode fazer aquelas coisas que diz na tua igreja ou que o seu pastor manda. Você não tem liberdade para pensar, você não tem liberdade para ter os seus gostos pessoais. Mas essas questões, elas são
primárias quando nós cremos em Cristo, mas secundárias quando nós pensamos naquilo que nós podemos fazer. Não há outro meio de nós chegarmos a Cristo. Nós entendemos pela palavra de Deus. Porém, meus irmãos, existe algo que vai além da nossa convivência como cristãos, que é realmente aquilo que nós fazemos em nossas casas, no nosso momento de férias, aquilo que é a nossa liberdade. Nós falamos na semana passada sobre o capítulo 14, como Paulo ele tem dito sobre os laços que unem a liberdade cristã e o amor fraternal. Eu não posso fazer como algumas pessoas acham, fazer aquilo que eu quero sem me preocupar com a consciência alheia. Não, eu não posso fazer isso. O apóstolo Paulo ele vai continuar nos versículos que nós lemos a falar sobre a importância de nós até mesmo abrirmos mão daquilo que nós julgamos ser algo corriqueiro pelo bem do nosso irmão em Cristo. Que tudo aquilo que nós fazemos não pode ser baseado no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, mas também pensar que todas as coisas que nós fazemos, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas se alguma coisa que eu tenho feito é motivo de escândalo ou tropeço para algum irmão, eu devo estar pronto a abrir mão pelo bem do meu irmão em Cristo. Eu quero recapitular algumas coisas com vocês, e eu já lhes adianto que muito provavelmente nós não vamos terminar hoje. Semana que vem seria o Davi que iria pregar, mas eu já peço a licença para ele para pegar o culto da noite e terminar o assunto, porque, meus irmãos, eu gosto de ser minucioso em alguns assuntos. E quando nós estamos falando acerca da liberdade cristã, eu quero que todos vocês saiam daqui com esse assunto compreendido. É muito importante nós abordamos esse tema da liberdade quando nós falamos sobre Gálatas. O próprio tema do estudo era a liberdade em servir a Cristo. Não é liberdade para fazer o que nós quisermos. Como eu disse quando estávamos falando sobre Gálatas, nós como cristãos não podemos confundir liberdade com libertinagem. A liberdade que nós temos em Cristo é para adorar ao Senhor e não para fazer aquilo que a gente quer, para fazer aquilo que nós achamos que seja correto. Mas de toda maneira, meus irmãos, existiam situações que Paulo tratou tanto na igreja de Roma, quanto aos coríntios e também aos gálatas. E algumas dessas coisas nós vamos ver hoje. Eu quero recapitular rapidamente com vocês, principalmente em respeito àqueles que não estavam na semana passada. Mas o tema, meus irmãos, voltando aqui, o tema do nosso estudo de Romanos 12 a 16 é a prática da justiça. Ou seja, tudo aquilo que nós temos visto é a parte prática da vida cristã. Quando nós falamos sobre justificação pela fé, nada depende de nós, tudo depende de Deus. A salvação não depende 1 milímetro sequer de nós. Meritocracia não existe no que diz respeito a chegar-se a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um assunto que nós não discutimos. Agora, quando nós falamos da parte prática, meus irmãos, isso depende de cada um de nós. Porque quando nós falamos de amor pelo próximo, é claro que o Senhor derrama em nossos corações o amor. O Espírito Santo é o instrumento que nós podemos amar uns aos outros. Mas se nós não estivermos dispostos a fazê-lo, ninguém vai fazer por nós. Então, meus amados irmãos, recapitulando algumas coisas que nós falamos na semana passada, e algumas delas eu citarei bem brevemente. Nós falamos, meus irmãos, que 2 assuntos em particular dividiam os judeus e os gentios convertidos das igrejas, ou no caso, na igreja de Roma. Com relação à dieta ou à comida, porque no caso, lembrem-se que os judeus eles tinham algumas coisas que eles não podiam comer, eu cito algumas delas, carne de porco, por exemplo, e alguns outros tipos de carnes eles não podiam comer, porque estava na lei de Moisés que eles não deveriam fazê-lo. Mas também um dos assuntos que era de situação onde haviam problemas era com relação às leis cerimoniais dos judeus. Porque quando você lê o Antigo Testamento, principalmente o livro de Êxodo, Levítico e Números,
você vai ver que algumas festas ali estavam sendo propostas aos judeus como maneira deles poderem servir ao Senhor, ou até de lembrança de livramentos que o Senhor deu. Um dos dias que Deus havia feito como dia solene era o sábado. Então, os judeus, eles descansavam e adoravam a Deus no sábado. Então, na igreja de Roma havia essas duas situações que dividiam judeus e gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus. Os judeus chamavam de gentios, ok? Então, meus irmãos, falamos que existem coisas inegociáveis em relação à fé cristã e sobre elas nenhum parênteses deve ser feito. Como eu disse, a salvação em Cristo, o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo, a Bíblia como a palavra de Deus, essas questões são inegociáveis. Não há margem para interpretações. Nós entendemos que Cristo é Deus, é o Salvador e a Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive, eu até estava dizendo para os irmãos hoje, preguei essa tarde em Teresópolis, que o nascimento virginal é uma das doutrinas principais do cristianismo, porque se você tira isso, nós tiramos a divindade de Cristo. Então, meus amados irmãos, existem áreas da vida cristã que elas são inegociáveis, mas por outro lado, quando nós falamos da liberdade cristã, existem também três áreas importantes, que primeiramente é aquilo que é moral, ou seja, aquilo que foi certo no passado, que é certo hoje e será certo por todo sempre. Por exemplo, você ser gentil com as pessoas, você fazer o bem ao próximo, todas essas coisas sempre são coisas boas, coisas morais. Agora também existe aquilo que é imoral, adultério, imoralidade e assassinato, todas essas coisas são imorais, ou seja, são erradas. Foram erradas no passado, são erradas hoje e serão erradas no futuro. Porém, existem certas coisas que são amorais. Ou seja, que determinado contexto, dependendo do contexto, elas podem ser certas ou elas podem ser erradas. A isso eu já dei alguns exemplos e darei outros exemplos hoje, para que possam entender que muitas vezes, meus irmãos, o grande problema está na nossa consciência. Alguns realmente entendem certas áreas da nossa vida cotidiana como comuns, como normais. Outros já veem essas mesmas áreas como restritas, que não podem ser feitas, que não podem ser cometidas, que não podem, de nenhuma forma, um cristão pode fazer. Mas de toda maneira, meus irmãos, também eram situações que aconteciam naquela época e essas situações tangem a liberdade cristã. Ainda nos versículos 1 a 12, o apóstolo Paulo ele vai dividir os irmãos de Roma em dois grupos distintos. Os crentes fortes, que eram os judeus e gentios que compreendiam sobre os limites da sua liberdade em Cristo, e os crentes fracos, aquele cuja indecisão e hesitação os fazem ser fracos na fé. Deixa eu dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem o que é o crente forte e o crente fraco. E aqui nós estamos falando de maturidade. Eu, quando era bem jovem, quando eu era criança, eu dormia num quarto onde tinha uma luzinha vermelha. E aquela bendita luz vermelha, na minha mente de criança, me fazia pensar que era o bicho-papão, que era o diabo, que era 1001 situações, e aquilo me dava medo. Uma luz vermelha, que qualquer televisão, qualquer rádio, qualquer coisa que quando você desliga fica em stand-by, tem. Só que na minha mente de criança, eu tinha medo daquilo. Ou então, quando eu precisava sair do meu quarto e ir até o banheiro, eu precisava passar por um corredor escuro. Na minha mente de criança, eu tinha medo que alguma coisa iria me atacar. Então eu, como criança, eu era imaturo. Não entendia o que eram aquelas coisas. Agora, os meus pais, eles sabiam. Aquela luzinha vermelha diz respeito a algum eletrodoméstico. O corredor, ele é escuro porque a luz está apagada. Então, um adulto, ele enxerga determinadas situações por conta da sua maturidade. A criança, por conta da sua mente de criança, ela vai achar que tem algum bicho debaixo da cama, que tem alguma situação no quarto, enfim. É isso, meus irmãos. Talvez alguns de vocês não pensavam assim.
Mas eu achava que se eu cobrisse a minha cabeça com o cobertor, eu ia estar protegido de qualquer mal. É como se o cobertor fosse um escudo contra todas as coisas ruins que poderiam acontecer. Então, crente forte era o crente maduro, crente fraco era o crente imaturo. As 3 áreas que nós vimos, dos versículos 1 a 12, já falei sobre o crente fraco, nós falamos, meus irmãos, sobre a importância de não julgarmos nossos irmãos em Cristo. Nós falamos que todos nós cristãos pertencemos ao Senhor. E também falamos que todos seremos julgados por Deus. Dentro ainda daquilo que falamos na semana passada, dizemos que o mais importante é viver em amor e unidade, buscando a paz e a edificação do corpo de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Falamos também, meus irmãos, que como servos do Senhor e servos uns dos outros, devemos nos concentrar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Meus irmãos, existem muitas áreas no cristianismo que ainda hoje elas fazem com que muitas pessoas possam se dividir. Seja o comprimento da saia, seja se pode usar calça, se pode usar saia, se pode usar bermuda, se tem que vir de gravata, se tem que vir de camisa. Todas essas coisas, por vezes, fazem com que pessoas possam se separar. Só que eu já expliquei para vocês, quando nós falamos sobre vestimenta, que a vestimenta em si não é o pecado. Porque a Bíblia não trata sobre comprimento de roupas. A Bíblia trata sobre modéstia. Então existem roupas que aparentemente podem ser boas, mas elas podem ser imodestas. Então não se pode rotular algo como santo e não se pode rotular algo como profano, simplesmente pelo nome. Mas é santo ou profano pela maneira com que nós nos portamos dependendo daquilo que a pessoa está usando. Se qualquer um de nós, independente de quem seja, estivéssemos da forma com que nós estamos vestidos na época de Jesus, qualquer um de nós seríamos apedrejados. Porque naquela cultura as pessoas elas usavam lençóis, tinham as suas roupas características. Então, meus irmãos, eu não posso dizer que somente quem usa gravata para pregar é espiritual. Somente o irmão que está regendo aqui na frente, que está usando determinados trejeitos. Não é isso, meus irmãos. Essas coisas elas são secundárias. E eu digo para vocês que existem muitas coisas que nas nossas igrejas são tradições vindas do passado que nós fazemos. E não há problema nenhum em fazê-las. Só que nós não podemos rotulá-las como santas ou profanas. Sempre nós vamos nos ater àquilo que diz a palavra de Deus. Mais de uma vez eu já disse para os irmãos que 100% das coisas que nós fazemos em nossos cultos são pautadas em princípios bíblicos. Então nós não fazemos nada aqui por gosto meu. Pelo contrário, sempre fazemos algo que seja para o bem comum. Inclusive as mudanças propostas recentemente para os cultos é visando o bem comum. Então, meus amados irmãos, eu tomo a liberdade de pegar uma frase do Dr. Augusto Nicodemos que diz o seguinte: a liberdade deve ser controlada pelo amor que nós temos pelo próximo. Então não é simplesmente eu posso fazer o que quiser, se você não quer, problema seu. Não. Não é dessa forma que nós temos que nos portar. Não é dessa maneira que um cristão pensa no bem-estar do próximo. Então, dos versículos 13 a 23, o apóstolo Paulo, ele vai se aprofundar um pouco mais nas coisas que ele havia falado anteriormente. E ainda, quando nós entrarmos no capítulo 15, ainda vamos falar um pouco mais sobre essas questões. Mas tudo isso, meus irmãos, qual a base da liberdade cristã? O que Paulo tratou no capítulo 13? Sobre o amor cristão. Meus irmãos, o livro de Romanos tem 16 capítulos. 11 capítulos, Paulo trata sobre doutrina, sobre teologia, sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus, sobre a soberania de Deus. Mas ele pega os últimos capítulos e começa a falar sobre a parte prática.
Não adianta nada uma pessoa estudar. Pode fazer o seminário que for, o mestrado que for, o doutorado que for, se não praticar a palavra de Deus. Porque a vida cristã, meus irmãos, é prática. Não adianta saber de maneira teórica e não colocar em prática. É por isso que sempre nós temos sugerido, nós temos implorado aos irmãos que todos nós coloquemos a palavra de Deus, não só em nossos corações, mas como prática nas nossas vidas, a fim de que possamos conhecer a Deus e possamos estar alegres em cumprir, em obedecer a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que vemos primeiramente nos versículos 13 a 15 é Paulo falando sobre o respeito e a moderação de nós cristãos para com o próximo. Olhe novamente versículo 13 do capítulo 14. Ana, pega a minha garrafa, por favor. Eu esqueci em cima do banco, por gentileza. Capítulo 14, versículo de número 13. Vai dizer o seguinte: não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, meus amados irmãos, olha, primeiramente, eu coloquei aqui para vocês enxergarem o seguinte: de alguma forma, alguma coisa que nós fizermos pode afetar a vida uns dos outros. Alguma coisa que talvez nós fizermos pode afetar a vida dos nossos irmãos. Seja para o bem, seja para o mal. Às vezes, alguma pessoa pode se escandalizar, ou algo que nós fizermos pode ser motivo de tropeço para um cristão mais fraco. Existem situações que talvez a nossa consciência não nos condena, mas se outro irmão vê, ele pode tomar aquilo para si. E não só se ofender, mas até mesmo ficar decepcionado com a vida cristã. Meus irmãos, como cristãos, nós precisamos abrir a nossa mente, compreender que não existem amarras, algemas, que nos prendem a tradições ou a preceitos de outros. Primeiramente, sempre nós vamos nos dirigir a Deus. Sempre Deus vai ser o guia que vai dirigir as nossas vidas. Dentro dessa premissa, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os cristãos não devem julgar uns por motivo de consciência. Pelo contrário, todos devemos trabalhar juntos, não criando barreiras ou desencorajando a fé dos outros. Inclusive, ele vai usar uma frase, algumas palavras aqui no final do versículo 13, vai dizer o seguinte: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Em uma versão vai falar para não ser de pedra de tropeço. A palavra em si, pedra de tropeço, ela tem o seguinte significado segundo John MacArthur: qualquer coisa que o cristão faça, até aquilo que a Escritura permite, que possa fazer o irmão cair em pecado. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 8, por favor. Abre sua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 8. Por favor, 1 Coríntios é depois de Romanos. Vocês podem me acompanhar. Eu gostaria de fazer a leitura de todo esse capítulo. São apenas 13 versículos, então me acompanhem por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos lá. No que se referem às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra,
como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, preste atenção, meus irmãos, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-los. Vamos ao contexto? Vamos voltar lá para o primeiro século. Aqui nós estamos falando da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era conhecida por ser uma grande cidade da Grécia, mas também era conhecida por ser o local onde estava o templo de Diana. Neste local eram sacrificados animais, e as carnes que eram sacrificadas, posteriormente, algumas delas eram vendidas nos mercados, outras eram usadas para banquetes para as pessoas que lá estavam. Paulo está dizendo o seguinte: existem irmãos que são maduros na fé. Eles entendem que não existem outros deuses. Existe um só Deus. E se existe um só Deus, eles estão lá sacrificando para aquela estátua que é inanimada. Aquela estátua não tem poder nenhum de nem fazer o bem e nem fazer o mal. Então, que mal há comprar aquele tipo de carne? Porém, existiam irmãos que tinham se convertido e eram adeptos desses templos pagãos. E quando eles chegavam lá e viam o irmão maduro, o irmão forte na fé, quando eles viam aquele irmão sentado banqueteando com os demais, eles ficavam pensando: mas como? Aquele irmão serve a Cristo, está misturado com essas pessoas? Não pode, está errado. Então aquilo enfraquecia a fé dele, decepcionava esse irmão, a ponto até mesmo de talvez negar a sua fé. Eu usei uma ilustração que cabe muito bem a nós hoje. Quando você chega no mercado, vamos supor que todos nós sejamos ricos e compremos carne no Zafari, porque para você comprar carne no Zafari você tem que ser rico. Vamos supor que você chega lá no açougue, lá do Zafari e fala assim: ó, me vê 1 quilo de filé mignon. Mais rico ainda, né? Comprar filé mignon no Zafari, aí você tem que ser milionário mesmo. Só que você não chega lá para o açougueiro e fala assim: ó, essa carne que você está me dando, alguém acendeu alguma vela para ela? A pessoa que matou o boi, ela ofereceu essa carne para algum ídolo? Não. Você chega lá, pede lá: me dá 1 quilo de filé mignon. O camarada pega, corta, bota lá no saco, você vai feliz, sorridente pro caixa, passa, chega na sua casa, você faz o que você bem entender. Então a sua consciência não se preocupa. Agora, se tivesse uma placa lá no Zafra dizendo: ó, este boi foi sacrificado ao Deus, sei lá, ao Deus Sol, o que nós devíamos fazer? Se porventura alguma pessoa visse nós comprando alguma coisa que fora sacrificado para um Deus, é melhor não fazer.
a fim de que outros não venham a enfraquecer a sua fé. Essa é a questão, meus irmãos. Por motivo de consciência, muitas vezes, nós devemos abrir mão de certas coisas justamente para não enfraquecer a fé daqueles que talvez são novos na fé, ou até mesmo que não são maduros. Eu vou citar um exemplo para vocês. Uma vez, numa reunião de pastores lá em São Paulo, na época o pastor Martins estava com a sua esposa, dona Ana. E nós estávamos no restaurante e aí chegou o garçom e falou: vocês querem banana flambada? Alguém sabe o que é banana flambada? Ninguém sabe o que é banana flambada? Banana flambada é banana quando coloca-se conhaque, mistura, e aí, numa frigideira quente, bota-se lá a banana, conhaque, sobe aquele fogaréu assim, e você come como se fosse uma sobremesa. Aí eu falei, eu nunca tinha comido, eu falei, eu quero. O pastor Martins falou assim, você vai tomar conhaque. Eu nunca gostei de conhaque, gente. Mas, se você não dormiu na aula, se você não fugiu da escola, você sabe que determinado conteúdo alcoólico, quando o contato com uma superfície quente, o que acontece? O álcool geralmente evapora. Se fosse assim, a gente que gosta, irmão Erasmo, de comer sagu, ia ficar caindo de bêbado. Mas ninguém que come sagu fica bêbado. Inclusive, se você encher a cara de sagu e passar numa blitz e soprar o bafômetro, você não vai ser preso. Então, claro, o pastor Martins posteriormente entendeu essa situação. Mas se porventura fosse um irmão da igreja, eu não faria isso. Porque talvez aquele irmão não compreenderia essa situação e aquilo na sua mente poderia ser algo que viesse fazê-lo pecar. Ah, se o pastor pode tomar conhaque, eu vou lá no Zafra comprar a garrafa de conhaque e vou tomar tudo. Meus irmãos, essa é a situação. Existem coisas que pela nossa liberdade entendemos que não há problema nenhum. Você já comeu carne ao molho madeira? É uma das melhores carnes que eu já comi. Que geralmente é feito com 100 ml de vinho madeira. Existem comidas muito boas que são feitas com vinho, com cerveja. Mas não quer dizer que você está lá com o vinho do lado, um pouquinho para a carne, um pouquinho para mim. Então, meus irmãos, existem situações que dentro do seu lar, com a sua família, você tem a liberdade de fazer aquilo que você bem entender. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha casa, eu não assisto filme de terror. Eu não gosto. Inclusive, eu acho diabólico. Mas eu nunca cheguei aqui na frente e falei, vocês não assistam filme de terror, porque senão vocês estão deixando o diabo entrar na sua casa. Se fosse só filme de terror, meus irmãos, a gente ia estar bem. Mas às vezes até filme para criança tem sido usado para Satanás, para deturpar a mente das nossas crianças. Existem coisas que a minha liberdade não me permite, mas se você faz dentro da sua casa e sua mente não te condena, que mal há, meus irmãos? Não há mal nenhum. Então, dentro dessa premissa, Paulo vai dizer que tudo aquilo que nós fizermos, ele vai falar, voltando ali no capítulo 14, ou pelo menos no versículo 9, é a mesma coisa do capítulo 8. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Se eu visse que o fato de eu chegar no Zafra e comprar carne viesse a ofender a mente de alguns, Paulo está dizendo o seguinte, por amor ao meu irmão em Cristo, é melhor eu não fazer para que isso não venha a ser pedra de tropeço em sua vida. Mas pastor, quer dizer que você vai deixar de fazer? Por amor ao nosso irmão em Cristo, precisamos não fazê-lo tropeçar. Porque o que nos une, que é Cristo e a nossa fé, é muito mais importante do que coisas que nós podemos comer. Então, meus amados irmãos, o Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, nenhum alimento, pessoa ou dia é impuro. Em Atos capítulo 10, quando ele tem a visão daquele lençol
com todos os animais dele, que era judeu. Senhor, como que eu posso comer esses animais? O Senhor disse para ele: você não pode julgar o que é impuro, aquilo que eu estou lhe dando. Era uma lição objetiva, a fim de que ele, como judeu, pudesse pregar a outros que não eram judeus. Então, em Atos 10, e nós não precisamos ler lá, o Senhor deixou claro, essas coisas elas são supérfluas, elas são secundárias. Então, o Warren Wiersbe diz o seguinte: o que determina a qualidade de algo é seu efeito sobre a pessoa. Não é se você adora a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não é. Não é se você come porco, se você come cabra, se você come cabrito. Não interessa, meus irmãos. Não é de maneira alguma. Se a pessoa é branco, é negro, é gordo, é magro. Todas essas coisas não têm importância nenhuma no que diz respeito à fé cristã. E eu vou além, meus irmãos. Eu acho que muitas vezes pessoas que não conhecem a Deus, ao ver muitas vezes como muitos de nós negamos certas liberdades, acham que a vida cristã, ela é uma prisão. Que nós não podemos ter alegria de talvez, como por exemplo, o Paulo disse hoje, irmã Leila, vou falar, o irmão Paulo falou que comeu pastel de camarão. Eu acho um absurdo porque eu não gosto. Mas ele falou que foi passear, tudo bem, a liberdade que o irmão Paulo tem na praia. Agora, e se alguém falar assim, ai, nossa, que pecado! Ele foi na praia, que absurdo, um monte de gente pelada lá. Que absurdo! Vocês sabem, eu detesto praia. Mas por que eu não gosto de praia? Porque eu detesto areia pegajosa. Eu não gosto. Quer me chamar para alguma coisa? Me chama para churrascaria. Praia, dispenso. Mas tem irmãos que a sua liberdade lhe permitem. Quer ir na praia. Comer pastel de camarão. Então notem, meus irmãos, mas se alguém chega e fala assim, ó, Paulo, eu acho que o irmão está errado. Eu acho que é pecado o irmão ir lá. Aquele pessoal daquele jeito. Por amor ao irmão em Cristo, o ideal, na minha compreensão, é que se ele sabe que talvez vai ofender a consciência de outro, das duas uma. Quando você for, não fale. Não preciso chegar na igreja, eu fui à praia. Se eu sei que isso ofende outras pessoas. Ou simplesmente, se você vê que aquilo pode ser ofensivo a ponto de fazê-la tropeçar na sua fé, o bom é não fazer. Então notem, meus irmãos, que todas essas coisas sempre são pautadas no bem-estar do próximo. Um cristão forte pode ferir a consciência do cristão fraco se este o vê fazendo algo que julgue ser pecaminoso. Volte lá para o capítulo 14 comigo, por favor. E, meus irmãos, eu já quero destacar para vocês. Vai abrindo sua Bíblia lá. Nesta igreja, enquanto o Senhor me der vida e for a sua vontade que eu seja o pastor, nós não temos uma regra. Nós não vamos ter um livro que vai dizer você pode isso, você não pode aquilo. Não, não é isso. A vida cristã sempre vai ser pautada pela vontade de Deus. Existem princípios que vão nos permitir fazer certas coisas ou não. Agora, não vai ter um livro de regra, posso isso, não posso... Não, não é isso. Sempre a palavra de Deus, o Espírito Santo, e nós vamos falar isso mais pra frente, vai ser o nosso guia. Paulo vai dizer aos Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Volte lá para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. E veja, meus irmãos, o próprio versículo de número 14. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus Cristo de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Por isso ela é impura. Pausa. Lembra que eu falei do filme de terror? Eu não gosto. Mas vamos dizer que vai chegar lá na casa do... né, o Acelon vai chegar na casa dele com a Maísa. Pô, vamos assistir o Exorcista hoje. Se a mente
não lhe pesa? Então Paulo está deixando claro, meus irmãos, existem situações que não há pecado se a sua mente não venha a ser pesada sobre aquilo. Se tal situação você entende que é pecado e você fizer, Paulo mais para frente vai dizer que isso é pecado. Agora, se a sua mente não lhe acusa, qual o problema? Versículo de número 15 vai nos dizer: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. O John Stott, ele vai dizer o seguinte: o amor nunca despreza consciências fracas. Em vez disso, o amor limita a sua própria liberdade por respeito a elas. Pastor, quem que é o crente fraco? Geralmente, são aqueles que são novos na fé. E não só os novos na fé, mas aqueles que não estudam a palavra de Deus. Porque o maior problema que Paulo enfrentava eram pessoas que achavam que as suas tradições estavam à frente daquilo que Cristo havia feito. Os judeus chegavam no passado e diziam: para você ser salvo, não é só você entregar a vida a Jesus. Você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado, você tem que fazer a festa do Pentecostes. Não é isso, meus irmãos. Imagina se aqui no Rio Grande do Sul falasse assim: olha, para você vir para o Rio Grande do Sul, você tem que entrar, você tem que chegar no aeroporto, tomar um gole de chimarrão e falar: bã. Não tem necessidade. A pessoa pode, assim como eu, amo esse lugar. Me considero como parte do Rio Grande do Sul. Eu não preciso andar piochado. Eu não preciso dos trejeitos do gaúcho capaz. Eu não preciso ficar falando isso para que as pessoas me considerem como alguém que ama esse local. Agora, como salvos em Cristo, meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Precisamos entender mais sobre o que é, quais são os limites da nossa liberdade. O maior problema que muitas pessoas não entendem é como as redes sociais hoje são prejudiciais. Porque às vezes tem pessoas que qualquer lugar que estejam, qualquer coisa que fazem, colocam nas redes sociais. É pecado isso? Não. Mas você expõe desnecessariamente a sua vida. O que você come, o que você tem, o que você faz. Tem necessidade, meus irmãos. No início, quando as meninas nasceram, nós tínhamos o costume de colocar fotos delas no Facebook, para os nossos amigos apenas. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos WhatsApp, ligações por vídeo. Para você que é velho como eu, a gente tinha o Messenger, né? Mas o Messenger, se você não tivesse uma rede estável, era ruim. Chamada de vídeo era ruim. Então, para os nossos amigos e familiares, para eles verem, colocávamos fotos na internet. Hoje nós já não fazemos mais isso. Dificilmente a gente coloca, de vez em quando faz alguma coisa. Mas, meus irmãos, essa é a diferença entre os fortes e os fracos. Mas o John Stott disse acertadamente: existem pessoas de consciência fraca, então por amor a elas, precisamos às vezes abrir mão de certas coisas. Note, meus irmãos, não vale a pena prejudicar um irmão por conta da nossa liberdade. Não é ema, cada um com seus problemas. Não é isso. Como salvos em Cristo, sim. Todas as coisas que eu fizer, eu preciso pensar de que forma as pessoas vão me considerar ou vão enxergar as minhas atitudes. Por exemplo, hoje pela manhã estávamos reunidos ali, eu creio que o irmão Salomão, eu, acho que o Paulo Veiga e não sei se o Paulo Carvalho ou o Eduardo, e nós estávamos dizendo o seguinte: na época que a Tati estava grávida, o obstetra falou assim para ela: você tem que tomar cerveja preta. E aí eu tive que ir lá no Zafari, sair com cerveja preta. Só que tem um detalhe:
As pessoas no Zafari, porque nós sempre vamos lá, entregamos folhas, as pessoas sabem que nós somos crentes. Então, aquilo que eu faço aqui na nossa região é notado por outros. É claro, meus irmãos, que eu confesso a vocês que eu fiquei desconfortável. Mas o médico mandou. Aí era um pouquinho para tátil, brincadeira. Mas existem coisas que precisamos cuidar com a consciência daqueles que são mais fracos. Vamos adiante, meus irmãos. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Versículo 16 vai falar sobre a palavra vituperar. Eu sei que não é muito comum em nosso dia a dia, mas vituperar é blasfemar ou é você ofender alguém. Então, meus irmãos, o versículo 16 vai nos dizer a seguinte situação, ou em segundo lugar, essa parte, são as nossas prioridades verdadeiras. E no versículo 16, se nós agirmos de forma imprudente ou egoísta, nós podemos dar aos não cristãos ou aos irmãos e irmãs na fé uma impressão negativa sobre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. É exatamente isso que Paulo está dizendo quando ele fala, que mudou de página, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Ou seja, as pessoas não podem pensar mal de nós por causa das coisas que nós fazemos. Meus amados irmãos, é muito importante que sim, aonde quer que nós estejamos, é importante nós cuidarmos do nosso testemunho. Eu confesso a vocês, já teve situações que eu não me orgulho de atitudes como uma vez, eu me lembro, por favor, há muitos anos atrás, então não é algo recente. Eu estava entrando aqui na garagem da igreja e eu estava com a Kombi, que na época era da igreja. O que estava escrito na Kombi da igreja? Vocês se lembram? A Deus seja a glória. E aí, se você conhece aqui a avenida, quando você dá seta, você pode dar seta lá do começo da Venceslau. Você dá seta para entrar aqui, vai ter alguém que vai buzinar, que vai te xingar. E naquele dia eu não estava muito legal, eu não estava muito bem. Então, quando eu dei seta para entrar, o camarada começou a buzinar, eu tirei a mão para fora e eu comecei a brigar com o cara. Entrando na igreja. E na Kombi escrito, a Deus seja a glória. Ó, nota 10. Aí imagina, chega a pessoa aqui para vir na igreja, o cara que brigou está pregando a palavra de Deus. Ó, show de bola. Belo testemunho. Eu confesso aos irmãos, minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Não é muito fácil você dirigir no trânsito de Porto Alegre. Algumas vezes você tem que ter bastante paciência. Mas a grande situação, meus irmãos, é que alguma vez pode ser que se nós dermos mau testemunho, não há mais o que fazer. Já ouviu aquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Então, algumas vezes, se nós tratarmos mal alguém, como que nós podemos posteriormente falar de Cristo? Então, é muito importante que nós não podemos agir segundo aquilo que nós julgamos ser correto. E Paulo vai dizer que o reino, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, aqui, meus irmãos, quando falamos que o reino de Deus não diz respeito, o que verdadeiramente importa não são as práticas exteriores que nós realizamos. Pode deixar, o celular caiu, não tem problema nenhum. Mas a nossa relação com Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, e também o capítulo 8 nós já lemos. Alguém leia para nós, por favor, 1 Coríntios 6, 13.
Então, meus irmãos, não importa o que nós comemos. Não importa as coisas que muitas vezes fazemos exteriormente, mas importa a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento para com Ele. Porque as pessoas aí fora muitas vezes julgam aquilo que nós fazemos de maneira exterior. Mas o Senhor vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração e a nossa vida está cheio de Deus, nós vamos externar aquilo que está dentro de nós. Se dentro de nós há corrupção, imoralidade e prazeres transitórios desse mundo, nós não vamos achar que nós exteriorizaremos as coisas de Deus, porque nós não faremos isso. Então, o próprio Paulo vai falar, como nós já lemos, capítulo 8, versículo 8, o seguinte: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Aqueles irmãos que comiam aquelas carnes sacrificadas, eles não iam ganhar nada se eles comessem. E também não iam ganhar nada se não comessem. Deus conhece as nossas atitudes. Deus sabe o que realmente motiva os nossos corações. O João Calvino, ele vai dizer o seguinte: Paulo desejava mostrar-nos com isso que a comida e a bebida são de muito pouco valor para serem causa de empecilho no avanço do Evangelho. Eu contei essa situação verídica lá em Teresópolis hoje, mas um irmão piedoso, em uma igreja que eu participei anos atrás, muitos anos atrás, ele gostava muito de beber cerveja. E quando ele se converteu, ele tinha uma luta muito grande porque ele gostava muito de beber cerveja. Então o que ele fez? Ele fez em sua casa, nos fundos de sua casa, um pequeno local onde ele fazia cerveja sem álcool. E ele bebia. Ele fez para ele poder beber. Isso não afligiu a consciência dele em momento nenhum. Porque era algo para ele e era sem álcool. Só que quando algumas pessoas da igreja que ele frequentava descobriram, aquilo foi motivo de tropeço. Se lembra que eu disse para vocês que a bebida não é pecado? Não é pecado beber. A Bíblia diz que o pecado é embriagar-se. Só que nós entendemos que para nós como cristãos é a aparência do mal. Em certos locais do mundo, certas bebidas são normais. Mas em outros locais são consideradas como motivo de escândalo. E é por isso que nós não fazemos. Então, meus amados irmãos, nós não podemos achar que aquilo que nós fazemos, a gente não tem que estar nem aí para a opinião dos outros. Pelo contrário. Quando Paulo fala, e você pode voltar para Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele vai dizer, na continuidade do versículo 17, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Eu peguei a explicação do William Hendricks, que eu achei muito pertinente, e dando crédito a ele, eu coloquei para que vocês pudessem ler. Ele vai dizer que a essência do reinado régio de Deus, algo régio, é realmente algo que se define como algo do rei. Então, o reinado de Deus, a evidência desse bendito reinado em nosso meio, é atestado pelo fato de a pessoa possuir estado de justiça diante de Deus. A consciência da paz com Deus e uma paz resultante da reconciliação com Deus. Ela é caracterizada pela experiência da alegria operada pelo Espírito, uma alegria inexprimível, cheia de glória. Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus ser justiça, paz e alegria, são todas coisas oriundas em Deus. Em Deus. Então vocês notam que aquilo que nós comemos e bebemos, elas são secundárias. Ninguém pode dizer que nós somos melhores do que outros porque nós
bebemos algo ou comemos algo. Quer um exemplo? Na Páscoa. Geralmente tem pessoas que não comem carne, não é verdade? É pecado você comer carne na Páscoa? Não. Só que eu já sugeri aos irmãos. Eu digo o seguinte: eu sugiro que você não faça. Porque talvez o seu vizinho acha que não se deve comer carne na Páscoa. Então, para não ofender a mente mais fraca, o ideal é não fazer. É não fazer. Entendam, meus irmãos, que existem certas coisas que para Deus elas são irrelevantes. Quando Deus olha para nós, você acha que para Deus, Ele está vendo, Ele está me olhando agora. Para Deus é importante que eu estou vestindo preto, que eu estou de sapato, que eu estou de gravata. Quando Deus olha para mim, Ele vê que eu sou reconciliado com Ele por meio de Cristo. A minha justiça diante de Deus não é minha, mas veio porque Cristo me salvou. A alegria que eu tenho não é uma alegria que vem de mim ou dos meus feitos, mas por saber que eu pertenço a Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, não vem de mim, vem de Deus. Então o reino de Deus não são coisas exteriores, mas tudo aquilo que Ele pode fazer e dar para cada um de nós. A integridade de cada um de nós é vista por Deus, pelos irmãos e pelos de fora. Versículo 18 vai dizer: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se nós estamos procurando de alguma forma, através das coisas que nós fazemos, não ofender aqueles que estão à nossa volta, segundo Paulo, somos aprovados por Deus. Alguém leia para nós Mateus 5,16, por gentileza. Leia em voz alta. Excelente, meus irmãos. Quem disse essa frase? Quem acertar vai ganhar um pedaço de... O que você trouxe mesmo, Angelita? O que você trouxe? A Tamires e o Lauro foi torta fria. Você trouxe o quê? Torta de bolacha. Quem acertar vai ganhar um pedaço de torta de bolacha e de torta fria. Quem falou essa frase? Jesus. Você pode pegar o Vale Brinde ali, o passaporte da alegria, passar ali atrás, pega um prato e beleza. Jesus está dizendo, meus irmãos, Jesus não está dizendo que as pessoas vão olhar para você e falar: caramba, você é bom, hein? Ó, você é o cara. Jesus está dizendo que vai resplandecer a luz de Deus nas nossas vidas para que outros possam ver e glorificar a quem? A Deus. Então tudo aquilo que nós fizemos, as pessoas não têm que dar glória a nós, as pessoas darão glória a Deus. É por isso, meus irmãos, que é valorizado tudo aquilo que nós fizermos em prol dos nossos irmãos. Eu nunca vou me esquecer de um dia que entrou um rapaz na igreja, morador de rua. Estava todo sujo. Só que não só isso, ele tinha feito as suas necessidades na roupa. Ele entrou por essa porta, ele chegou e sentou do lado da Dona Sharon. Dona Sharon, quem conhece Dona Sharon sabe. Dona Sharon, toda bonitinha, né? Cheirosinha. E ele sentou do lado da Dona Sharon. Pastor Roger estava pregando naquele dia, então ele não podia fazer nada. Mas Dona Sharon, meus irmãos, eu estava sentado atrás dela. O cheiro, insuportável. Mas Dona Sharon ficou imóvel. Um irmão chegou, sentou do lado daquele rapaz, pegou a sua Bíblia e abriu para que ele pudesse acompanhar. Sabe, irmãos, todo o tempo que o rapaz ficou, depois terminou o culto, ele pegou e foi embora. Ele ouviu a palavra de Deus. Mas o importante foram todos aqueles que estavam à volta, sentados ao lado, sentados da igreja, ninguém moveu um só dedo para fazer ou para, de alguma forma, envergonhar aquele homem. Ninguém fez isso.
Eu quero dizer para todos vocês, todas as pessoas que entrarem aqui, elas precisam sentir o amor e o apreço que nós temos por elas. Porque elas são importantes. Porque elas devem entender como são amadas por nós e pelo Deus que nos salvou, a fim de que elas possam também compartilhar da mesma fé. Então eu reitero, sempre quando nós tivermos pessoas aqui em nossa igreja, é importante que você, que eu, saiamos da nossa zona de conforto. Ah, pastor, eu vou conversar sobre o quê? Meu irmão, conversa sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que você puder fazer. Oi, você é bem-vindo, que bom, você mora aqui. Tá um calor terrível. Enfim, que a pessoa possa se sentir bem em nosso meio. Não porque nós somos bons, mas porque está sobre nós a responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo, a fim de que os outros possam glorificar a Deus. Meus irmãos, o resto está tudo pronto. Mas eu não vou continuar, porque senão vocês vão sair daqui às 9h30 da noite. A gente deixa com a permissão do irmão Davi, que seria ele escalado para a semana que vem. Vou terminar esse estudo para não prolongar para outra semana. Tudo bem, Davi? Meus irmãos, que a nossa liberdade faça com que nós sirvamos a Deus com mais alegria. Se você tem dúvidas, e até um dos pontos vai falar mais para frente, às vezes pessoas têm dúvidas, pastor, será que tal coisa pode ser feito? Conversa com o irmão da sua confiança, algum irmão maduro. Peça ao Senhor que abra o seu coração. Como eu disse, Paulo diz aos Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Existem coisas que às vezes nós ficamos, faço ou não faço, vou ou não vou, como ou não como, bebo. Às vezes, meus irmãos, estamos perdendo oportunidades. Lembre-se, e eu inclusive disse isso aos irmãos em Teresópolis, liberdade cristã não é liberdade absoluta, nós não podemos fazer qualquer coisa, existem limites. Mas que tudo aquilo que nós fizermos, sempre pensa isso, aonde eu estiver, o que eu estou fazendo, se alguém me ver, Deus vai ser glorificado? Se a sua resposta for sim, show de bola. Se a sua resposta for não, é melhor não fazer. Que Deus abençoe sua palavra, meus irmãos. Que ao sair daqui essa noite, o seu coração esteja alegre por saber que nós não servimos a um Deus que como se fala? Que é carcereiro, que fica na porta da cadeia vendo aquilo que nós fazemos. Não. O Deus que nós servimos é o Deus que nos permite adorá-lo com liberdade. Que aqueles que se chegam a Deus cheguem com amor e alegria por saber quem Ele é e aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eu oro por esses queridos irmãos aqui essa noite, pelos amigos que estão conosco, por aqueles que, de alguma forma, estão pesarosos por alguma situação em sua vida. Senhor, o Senhor nos salvou e tem nos dado vida para que possamos vivê-la para Ti. Mas que essa vida não seja um fardo para nós, não seja um peso. Que tudo aquilo que o Senhor permite, tem permitido, já permitiu e permitirá, faz parte do plano soberano do Senhor. Mas nós precisamos aproveitar a nossa vida como cristão, sim, por que não? Mas lembrando que também precisamos pensar em nossos irmãos em Cristo. Algumas vezes, Senhor, talvez temos perdido oportunidades por conta da nossa falta de maturidade. Ajuda-nos a ter o desejo de conhecê-lo mais, a compreender a sua palavra, a não ficar preso, às vezes, em ideias e tradições humanas, mas refletirmos naquilo que é importante para Ti. Isso, Pai, não é, e Tu sabes, um convite à libertinagem, de maneira alguma. Mas que aquilo que o Senhor tem dirigido a nossa consciência a fazer, que o façamos com amor. Mas se porventura isso vier a ser motivo de tropeço para alguém, que nós deixemos instantaneamente, por amor aos nossos queridos irmãos.
Abençoa, Senhor Deus, a semana de cada um. Fortaleça, Senhor Deus, a vida de cada um. Ajude-os nas suas lutas. Ajude-nos em nossas dificuldades. Abençoe aqueles, ó Deus, e restaure a saúde daqueles que não estão em nosso meio por enfermidade. Agradecemos a Ti pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. Damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho vai ser servido ali pelas irmãs um social. Gabriela, obrigado por tua presença. Volte sempre, tá? Nosso prazer tê-la conosco, tá bom? Demais irmãos, não esqueçam de cumprimentar a Gabriela. E vamos para o nosso tempo social. Como vocês já sabem, me ausentarei para poder pegar as coisas para o nosso tempo social. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Se o Senhor permitir, estaremos juntos na semana que vem.